Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que, em muitos casos, é o grande objetivo no processo terapêutico, que é a reestruturação cognitiva, ou seja, a reelaboração de formas de pensar a respeito de algumas situações. Por que que eu estou falando isso, né? Em muitos atendimentos eu pergunto, né, para os pacientes, né, depois que eles relatam ter tido uma certa melhora, uma mudança significativa, o que foi que eles fizeram? E eles, na grande maioria das vezes, dizem que começaram a pensar de um jeito um pouco diferente a respeito de situações que antes geravam muito incômodo. E esse pensar um pouco diferente é, é algo muito simples. Não estou dizendo que é fácil, porque mudar uma forma de pensar depois de pensar por, sei lá, vários anos a respeito de algumas coisas de um mesmo modo, pode não ser fácil. Mas é simples, é só uma mudança de perspectiva, uma mudança de pensamento. E isso é bacana porque como que o simples olhar para alguma coisa de um outro jeito pode gerar sensações, sentimentos, emoções e atitudes, comportamentos, ações completamente diferentes, e fazendo com que você se sinta muito mais tranquilo, muito mais confiante, muito mais de boa aí com a vida, conseguindo fazer coisas que talvez antes você nem conseguiria fazer. Muitas pessoas se sentem inúteis, ficam pensando que elas não são capazes de fazer coisas rotineiras, como, sei lá, tomar banho, arrumar a casa, lavar louça, ou que elas não conseguem executar um trabalho bem feito e elas começam a desenvolver aquela sensação de serem incapazes, inúteis e que não fazem nada direito mesmo, então elas estão fadadas a ser um fracasso. Tudo isso por conta de interpretações equivocadas, muitas vezes, a respeito da realidade. Pensamentos distorcidos, pensamentos que não estão condizentes com a realidade de quem elas são e de como as coisas funcionam ao redor delas. Uma falsa interpretação, uma interpretação equivocada, distorcida dos fatos, da realidade. Então, uma pequena mudança nessa forma de interpretar pode gerar grandes mudanças no médio e longo prazo. Eu estou com um paciente que ele está melhorando aos pouquinhos. O pai sempre pergunta assim: pô, ele está bem? Como é que está aí? Como é que está sendo o processo? Ele já é adulto, mas o pai sempre preocupado com ele. Eu falo: olha, ele tá melhorando. Certos pensamentos não tem mais, coisas que deixavam ele cada vez mais depressivo, mais desanimado, desgostoso com a vida, estão diminuindo semana após semana. E o que ele tem feito é justamente isso, é olhar de uma outra forma para a sua realidade e começar a perceber que, apesar de algumas coisas não serem como ele gostaria que fossem, e isso talvez de certo modo o deixa depressivo, tem tanta coisa interessante, legal, bacana acontecendo na vida dele, e tem tanta coisa que ele é capaz de realizar, que isso está fazendo com que ele perceba que, pois é, a vida não é tão ruim assim, né? As coisas não são tão desastrosas, assim, nem sei se existe essa palavra, né? Mas as coisas não são tão catastróficas como eu tenho pensado, como eu tenho imaginado. Tem tanta coisa boa acontecendo. Isso é fundamental. A partir do momento que você modifica um pouco a sua maneira de interpretar e pensar a respeito da sua realidade, você vai percebendo que, apesar de algumas coisas não estarem tão bem assim, tantas outras estão acontecendo de forma até mesmo incrível, maravilhosa. Não é o fim do mundo coisas ruins acontecerem, não é um problema coisas ruins acontecerem. Elas vão acontecer e vão continuar acontecendo, então a gente tem que aprender a lidar com isso, porque não existe um mundo ideal, perfeito aqui nessa terra, não existe isso, e aí a gente precisa desenvolver essa habilidade de expandir a nossa percepção e buscar olhar para a realidade de uma maneira mais adequada. A realidade nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser bonitinha, nem sempre vai ser mil maravilhas, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. E como que a gente faz isso? Olhando, interpretando de um jeito completamente diferente do que habitualmente a gente tem feito. E como é que você pode fazer isso?
Pega uma situação aí que você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, e começa a se perguntar o seguinte: o que foi que eu pensei naquela situação? Quais foram os pensamentos que passaram pela minha cabeça naquele momento? Você anota isso. Você escreve aí num papel, num bloco de notas do seu telefone, como foi o que você pensou diante de uma situação como, por exemplo, falar em público. Vamos lá, dar esse exemplo, falar em público. O que você pensou quando você precisou falar em público? Depois, o que você sentiu? Geralmente, uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, ela vai se sentir muito ansiosa, um medo de ser julgada, esse tipo de coisa. E aí provavelmente vai ter a ação, a atitude de evitar falar em público, cancelar eventos, cancelar reuniões, esse tipo de coisa. E aí, você pode, depois que você anotou ali quais foram os pensamentos que você teve nessa situação, pensar um pouco mais a respeito dela e tentar desenvolver novas formas de pensar dentro daquela situação que te ajudariam a lidar com ela da melhor maneira possível. Ah, eu não consigo falar em público, então o que eu poderia fazer para desenvolver essa habilidade de falar em público? O que eu poderia fazer para ter uma maior capacidade de me expressar diante de uma plateia, por menor que ela seja? Quer seja uma reunião com 5 pessoas dentro da empresa, quer seja diante de uma plateia de 100, 200, 300 pessoas que estarão me ouvindo ali durante uma palestra. Como que eu poderia pensar para que eu desse conta de falar em público? Dessa maneira, você vai desenvolvendo as suas habilidades, até que chegue no momento que você vai começar a se expor mais, a falar um pouco mais e a permitir que as pessoas ouçam o que você tem a dizer. Você vai começar a perceber ou a desenvolver um pensamento de que nem todo mundo que vai estar te ouvindo vai estar ali fazendo uma análise aprofundada do que você está fazendo para apontar o dedo, te julgar e te massacrar. Nem todas as pessoas vão fazer isso. Algumas pessoas podem fazer isso, e é importante aprender a lidar com isso e a não se importar com isso também. Porque, quer as pessoas gostem ou não, você é quem precisa desenvolver essa habilidade, você é quem precisa desenvolver essa força emocional para lidar com possíveis críticas que surjam e não tem problema nenhum. Você pega essa crítica e aprenda a desenvolver ali as habilidades para lidar cada vez mais com elas. Tudo isso começa com uma pequena mudança de pensamento que você pode desenvolver hoje, a partir de hoje, na sua vida. Então, tente fazer isso. É algo que pode trazer mudanças significativas na sua vida. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever caso ainda não seja inscrito aqui no canal. Deixe um like, um comentário. Sua participação aqui é extremamente importante. Forte abraço, até a próxima.